Bom, gente, a gente vai continuar aqui o assunto das cadeias de Markov. Na aula anterior, a gente viu as cadeias em dois estados, né, onde tem as probabilidades 0 e 1. Então, a partir da aula de hoje, eu vou continuar falando das probabilidades de transição, mas num caso mais geral, onde no espaço de estados, né, pode ter mais de dois estados. Ainda a gente vai continuar no espaço de estado discreto, considerando que os resultados possíveis, né, são discretos e o tempo também é discreto. Bom, então vamos falar um pouquinho das funções de transição. Então, considere Xn uma cadeia de Markov com espaço de estados discretos, pode ter dois ou mais estados. Então, essa função aqui, a função p de xy, o que é? É a probabilidade de transição de eu sair do estado x e ir para o estado y. Então, essa aqui vai ser a probabilidade de no tempo t, xt ser igual a y, dado que no estado imediatamente anterior eu estava no estado x. Então, nas cadeias de Markov, que eu já falei anteriormente, cadeia de Markov é a probabilidade de eu sair, é a probabilidade conjunta de n tempos, é a probabilidade de xn dado todo o passado, é a probabilidade é a probabilidade daquele tempo dado só o estado imediatamente, o tempo imediatamente anterior. Então esse p de xy aqui, por conotação do livro, a gente vai seguir a mesma notação do livro, vai ser a chamada função de transição, ou probabilidade de transição. A probabilidade de eu sair do estado x e ir para o estado y. Então essa probabilidade de transição ela é uma função de probabilidade também, ela satisfaz as mesmas condições, né, das distribuições de probabilidade. Então, quais são as condições de uma distribuição de probabilidade? Então, a probabilidade de x e y ela é maior que zero. Então, qualquer probabilidade, então a probabilidade de xt ser igual a y, dado x t menos 1 igual a x é uma probabilidade maior ou igual que zero. E outra coisa também, a somatória da probabilidade de x e y, é, se eu somar isso aqui em y, essa probabilidade vai ser igual a 1. Então isso aqui vai ser, então essa probabilidade aqui vai ser 1. Então o que eu estou fazendo aqui, eu estou somando, né, se eu somar todos os resultados possíveis, né, de y, essa probabilidade de transição vai ser igual a 1, que é a definição de distribuição de probabilidade. Se eu somar o resultado de todos os eventos possíveis, a probabilidade da soma dos eventos possíveis vai ser igual a 1. E aqui é a mesma coisa, porque essa probabilidade aqui, ela é o que? Ela é a somatória em y da probabilidade de xt ser igual a y dado xt menos 1 igual a x. Então, dado que xt menos 1 é igual a x, a probabilidade de xt igual a, se eu somar todos os resultados possíveis aqui, dado que xt menos 1 é igual a x, essa aqui probabilidade vai ser igual a 1. Então, dado x t menos 1 igual a x, se eu somar isso aqui, vai ser igual a 1. Então, essa aqui vai ser uma função de probabilidade. E aí, então tem as definições da probabilidade de transição. Então, tem essas que são as definições da própria função de probabilidade. E outra função que aparece nas cadeias de Markov é a distribuição do estado inicial, no x0. Então, esse π0 aqui vai ser a probabilidade de x0 ser igual a x. Então, essa probabilidade de x0 ser igual a x, ela satisfaz as mesmas funções, né, de probabilidade. Então, a gente pode escrever do mesmo jeito, né? Então, a probabilidade de x0 ser igual a x é maior ou igual que zero, né? Uma função de probabilidade. E se eu somar, a somatória em x de p de x0 ser igual a x vai ser igual a 1. Então, se eu somar para todo x pertencente àquele conjunto do espaço de estados, essa soma vai ser igual a 1. Então, na cadeia de Markov, a distribuição das probabilidades da cadeia de Markov ela vai depender de duas componentes, que são essas duas que estão aqui, que é a transição de um estado para o outro, é a probabilidade de eu sair de um estado e ir para o outro, e a distribuição inicial. A distribuição inicial.
Vou passar aqui para o próximo slide, pronto. Então a distribuição conjunta ela pode ser escrita desse jeito aqui. Então a probabilidade de x0, x1, x2, xn, ela pode ser escrita desse jeito aqui. Aqui faltou o x1 né, na escrita, mas ela pode ser escrita desse jeito. Então a probabilidade de x0, deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? Então, utilizando o teorema das probabilidades totais, também eu posso fazer isso. Então, eu vou ter o quê? Vou ter a probabilidade de x0 igual a x0, x1 ser igual a x1, x2 ser igual a x2 e assim por diante, até um xn, né? Xn igual a x(n). Vai ser o quê? Vai ser a probabilidade no x0, probabilidade do estado inicial em x0 vezes a transição do x0 para o x1, x0 para x1, vezes a transição do x1 para o x2. Então a probabilidade conjunta vai depender só das transições de passo a passo, até a probabilidade de xn mais 1 até xn. Do xn mais 1 até xn. Então isso aqui dá para a gente ver, por exemplo, para n igual a 2. Se eu for provar isso aqui para n igual a 2, o que acontece para n igual a 2? A probabilidade de x0 ser igual a x0, x1 ser igual a x1, x2 ser igual a x2, ela vai ser igual a quê? Então eu posso fazer condicional, né? Posso aplicar aqui, eu posso chamar isso aqui de, por exemplo, o x2 eu posso chamar de A, e o x1 eu posso, esse x0 e o x1 eu posso chamar de B. Então a probabilidade da interseção de A com B, eu vou usar a condicional, a probabilidade de A dado B vezes P de B. Então lembrando aqui lá de probabilidade, né? A probabilidade de A inter B, deixa eu apagar aqui, pronto, A inter B vai ser igual a probabilidade de A dado B vezes P de B. Então isso aqui vai ser a probabilidade de x2 ser igual a x2, A, né, dado B, aqui que é o B, é x0 igual a x0, x1 ser igual a x1, probabilidade de A dado B vezes P de B, vezes o conjunto B é o x0 e o x1, né, x0 é igual a x0 e x1 ser igual a x1. Então essa vai ser a probabilidade. Então aqui, nesse pedaço aqui, eu vou aplicar exatamente a propriedade de Markov, da cadeia de Markov. Probabilidade de x2 dado o passado é uma probabilidade que depende só do passado imediatamente anterior. Então isso aqui vai ser a probabilidade de x2 ser igual a x2 dado x1 ser igual a x1 vezes a probabilidade de x0 ser igual a x0, x1 é igual a x1. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então isso aqui eu vou chamar de A, isso aqui eu vou chamar de B. Então essa parte aqui, ela vai ser igual. Então eu vou escrever aqui esses dois pedaços. Então esse pedaço aqui, a gente já consegue ver que é a transição do x1 para o x2, né? Então essa aqui é a P do x1 para o x2, é a transição do x1 para o x2, e aqui a outra vai ser a probabilidade de A inter B, a probabilidade de A dado B, então vai ser a probabilidade de x1 ser igual a x1 dado x0 é igual a x0, vezes o conjunto B, que é a probabilidade de x0 é igual a x0. Então percebam aqui que eu vou ter aqui, eu escrevi bem aqui em cima da minha foto aqui, né? Deixa eu mudar aqui, gente. Aqui eu escrevi mais aqui embaixo, porque quando eu estou gravando não aparece a minha webcam. Então eu vou escrever um pouco mais embaixo. Acho que aqui eu consigo escrever embaixo aqui da minha imagem na webcam. Pronto. Bom, então essa probabilidade é a transição, né, do x1 x2. Agora essa probabilidade aqui é a transição do x0 para o x1, né? Vezes a transição do x0 para o x1,
vezes a probabilidade inicial no x0. Ou eu poderia reorganizar isso ao contrário, né, para ficar igual a definição aqui, né? Então eu poderia escrever primeiro x0, né, π 0 de x0, p de x0 x1 vezes p de x1 x2, tá vendo? Então, para n igual a 2, eu sei que isso aqui vale. Se fosse para n igual a 3, eu vou mostrar aqui só para n igual a 3 para vocês verem. Para ficar na sequência, a gente vai aproveitar boa parte do resultado anterior. Então, qual é a probabilidade conjunta de x0, x1, x2, x3? Então, x0 é igual a x0, x1 é igual a x1, x2 é igual a x2 e x3 é igual a x3. Então, eu vou fazer a mesma coisa, usar aquela propriedade. Vou chamar o x3 de A e vou chamar todo o resto aqui de B. Então, a probabilidade de A inter B é a probabilidade de A dado B. Então, isso aqui vai ser o quê? Vou escrever aqui embaixo para pegar a linha toda. Isso aqui vai ser a probabilidade de A, que é o x3. x3 igual a x3 dado B. O B é o que? É o x0, o x1 e o x2. Vezes P de B. Então, o B é o que? É o x0, o x1 e o x2. x2 é igual a x2. Bom, então, né, para calcular isso aqui, x3 dado todo o passado, vai ser o quê? Vai ser dado o passado imediatamente anterior. Então, aqui eu vou aplicar a propriedade de Markov, isso aqui vai virar a probabilidade de x3 ser igual a x3 dado x2 ser igual a x2. E aqui, a probabilidade de x0, x1, x2 é o que eu acabei de encontrar ali na folha anterior, ó. Tá vendo? Quando eu fiz o exemplo para 2, ó, x0, x1, x2, eu cheguei aqui nesse resultado, ó. π0, a transição do x0 para o x1 e do x1 para o x2. Então, isso aqui eu já encontrei no exemplo, quando eu fiz para o caso n igual a 2. Então, eu só vou copiar esse pedaço aqui. Então, esse pedaço aqui, ó, nada mais é do que π0 de x0 vezes a probabilidade de transição do estado x0 para o estado x1, e aqui a transição do x1 para o x2, que é o que a gente encontrou lá na folha anterior. E essa parte aqui é a transição do x2 para o x3. Então, essa é a probabilidade de transição do x2 para o x3. Então, isso aqui, se eu reescrever isso, vai ser π0 de x0, a transição do x0 para o x1, vezes a transição do x1 para o x2, vezes a transição do x2 para o x3, né? Aí, se eu fosse fazer para n igual a 4, se eu fosse colocar também o n igual a 4, o que iria mudar? Então, vou dar alguns segundos aí para vocês pensarem. Para n igual a 4, só vai mudar aqui. Eu só vou sempre inserindo, né, uma probabilidade de transição a mais. Então, isso aqui ficaria a probabilidade de transição. Então, para n igual a 4, seria do x3, tudo isso multiplicado pela transição do x3 para o x4. Aí, para n igual a 5, eu sempre adicionaria uma probabilidade de transição a mais. De tal maneira que, quando eu chegasse para n, eu teria exatamente esse caso aqui. Cadê? O caso que está... que é esse aqui, né? Então, a probabilidade conjunta de n vai ser a probabilidade inicial vezes a transição de 1 por 1. Então, eu mostrei como é que funciona para 2, para 3, e aí para n seria só fazendo isso de maneira recursiva. Então, esse seria o processo. Aí só tem uma restrição que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, que o processo pode não ter uma forma bem definida se a probabilidade de conjunta, né, de x0, x1, x2, xn for igual a zero. Então, pode acontecer, né, dessa probabilidade aqui ser igual a zero. Então, isso pode dar algum problema, né, na hora de calcular a probabilidade de A dado B, por exemplo.
Então, se essa probabilidade for zero, pode ser que ele tenha alguma instabilidade, né? Mas isso aqui acontece em raras vezes, né? Não é uma coisa muito comum de acontecer. Ela acontece em cadeias bem específicas, né? São situações bem específicas. Então é só ter cuidado com isso, né? Que pode acontecer isso aqui. Se a conjunta de um determinado passo for zero, pode acabar cancelando, né, toda a probabilidade. Bom, então a partir de agora, a gente vai ver alguns exemplos de famílias de cadeia de Markov. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, são exemplos bem utilizados, né? Então, são cadeias de Markov em espaços de estrados discretos. Então, assume valor 0, 1, 2, 3, n. Pode até assumir valores negativos, né? Mas nesses primeiros exemplos, eu vou mostrar situações onde a cadeia os resultados são discretos. Bom, então o primeiro exemplo que eu tenho aqui vai ser o passeio aleatório. Então, o passeio aleatório é o exemplo mais simples de cadeia de Markov no tempo discreto. Então, suponha que uma partícula se movimenta no espaço de estado dos valores inteiros, de acordo com uma cadeia de Markov. Então, a probabilidade vai depender do passo anterior. Então, como é que vai funcionar o passeio aleatório? Então, considere que ela está num determinado estado e eu vou fazer o seguinte, ó, se a partícula está naquele estado, ou ela vai subir uma unidade, ou ela vai descer uma unidade, ou ela vai ficar no mesmo lugar. Então, eu imponho só 3 situações para essa partícula. Ou ela sobe uma, ou ela desce uma, ou ela fica no mesmo lugar. Então, como é que seria a função de transição dessa cadeia? Eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil entender. A partir de agora eu vou fazer os exemplos utilizando aqui as grades. Então, vou colocar aqui, por exemplo, os valores possíveis. Vou chamar, por exemplo, de... Então, vamos supor que nesse eixo aqui no eixo Y sejam os estados, os valores possíveis que o processo pode ter, e no eixo X vai ser o tempo. Eu vou ter aqui o estado que a cadeia está, o estado, e aqui o tempo. Então, o tempo vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei tempo demais aqui. Poderia até colocar menos, mas vai ficar melhor aqui para exemplificar, né? Coloquei 16 aqui. Aí vamos supor que o estado, vou colocar aqui, sei lá, 0, menos 1. Aqui eu estou admitindo, né, que os estados podem ser negados, menos 3. Pode ir mais para baixo também se quiser, né? Eu vou colocar só até aqui para ilustrar. Então eu vou dizer o seguinte, eu tenho uma partícula, eu vou desenhar essa partícula de vermelho. Então vamos supor que no momento inicial ela está no estado 3. Então vamos supor que ela tem vamos supor que essa partícula tem uma probabilidade inicial de estar em qualquer um desses estados aqui. Então eu vou ter uma probabilidade inicial dela estar no 3, vou ter uma probabilidade inicial dela estar no 2. Essa probabilidade inicial da cadeia vai ser o que? Vai ser o π0. π0 de x, é a probabilidade no estado inicial. Então vamos supor que eu tenho uma probabilidade inicial de estar em cada um desses estados. Vamos supor que no estado inicial aconteceu o valor 3. Então o que vai acontecer no estado seguinte, no passeio aleatório? No passeio aleatório, se ela está nesse estado, eu vou atribuir 3 probabilidades. O que pode acontecer? Ou ela vai para o 4, ou ela vai para o 2, ou ela permanece no 3. Então, vou dar uma probabilidade ou de subir, ou de descer, ou de ficar no mesmo lugar. Então, ela só tem essas 3 possibilidades. Então, eu vou chamar aqui de P, vai ser a probabilidade de subir, Q é a probabilidade de descer, e R é a probabilidade de ficar no mesmo lugar. Então, eu vou ter essas 3 possibilidades aqui. Então, vamos supor que aconteceu dela subir. Então, ela foi para o 4, por exemplo. Aconteceu o 4.
Então, se no estado 1 ela foi para o 4, no estado 2 ela pode ir para onde? Ela pode subir para 5, pode ficar em 4 ou pode voltar para 3. Então, ela tem uma probabilidade P de subir, tem uma probabilidade Q de descer e uma probabilidade R de ficar no mesmo lugar. Então, vamos supor que ela subiu de novo. Então, no estado tempo t igual a 2, ela subiu. E aí continuou sucessivamente, né? No estado, para ir para o tempo 3, ela tem uma probabilidade P de subir, Q de descer e R de ficar no mesmo lugar. Então vamos supor que no estado 3 aconteceu dela ficar no mesmo lugar. E aí continua indo, né? Então, nesse caso aqui, a cadeia ela é um passeio aleatório, onde ela pode subir, descer ou ficar no mesmo lugar. Então pode ser que aqui ela desça, ela fique no mesmo lugar, aqui ela sobe, aqui ela desce. Então o que vai acontecendo ao longo do tempo? Ou ela sobe um, ou ela desce um, ela fica no mesmo lugar. Então o processo vai funcionar mais ou menos dessa maneira, né? Vai sempre subindo ou descendo de um em um, ou ficando no mesmo lugar. Então esse vai ser o passeio aleatório. Então ela sobe um, ou desce um, ou fica no mesmo lugar. E esse P, Q e R que eu escrevi em amarelo é a probabilidade de transição. É a transição de eu sair de um ponto e ir para o outro. A probabilidade de eu subir, descer ou ficar no mesmo lugar. Então a probabilidade de subir, nesse caso, sempre vai ser P. A probabilidade de descer eu chamo de Q. E a probabilidade de ficar no mesmo lugar eu vou chamar de R. Então, lembrando sempre que só tenho esses três resultados possíveis, eu vou ter que o P mais Q mais R igual a 1. Ou ela sobe ou desce ou fica no mesmo lugar. Então, como é que eu vou escrever a função de transição? A função de transição é o seguinte. Então, se a probabilidade de subir é igual a 1, como é que eu escrevo isso em função da probabilidade de transição? Então, a probabilidade... Deixa eu escrever de outra cor, que o amarelo pode ficar um pouco fraco. Então, o que é a probabilidade de subir? Vai ser a probabilidade de xt ser igual a y, dado que xt menos 1 igual a y menos 1. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu estava no y menos 1 e passei para o y, eu subi. Então, esse evento aqui é a transição de subir. Probabilidade de y menos 1 para y. Então, essa probabilidade vai ser igual a P. Agora, o que é o Q? É a probabilidade de descer. A probabilidade de descer vai ser a probabilidade de xt ser igual a y, dado que no tempo anterior eu estava lá em cima. Então, isso aqui é a transição do y mais 1 para y. Vai ser Q, desculpa, Q, não é P. Q. E a probabilidade de ficar no mesmo lugar é a probabilidade do xt ser igual a y. Opa. A probabilidade do xt ser igual a y, dado xt menos 1 também y. Ficou no mesmo lugar. Então é a transição do y para o y, eu vou chamar de r. Vai ser igual a r. Então essa aqui vai ser o passeio aleatório. Lembrando que isso aqui vale para todo y. Para todo y pertencente a esse eixo aqui. Então, para qualquer y que eu esteja, a probabilidade de subir, descer ou ficar no mesmo lugar vai ser constante. Vai ser P, Q ou R. Não depende de onde está, qual estado que esteja a cadeia e qual tempo que esteja a cadeia também. Para qualquer tempo ou estado, né, a probabilidade de subir, descer ou ficar no mesmo lugar sempre vai ser a mesma. Então, isso aqui vai valer para todo y pertencente ao conjunto do espaço de estados. Então, desse jeito, eu posso escrever essa probabilidade de transição. Então, a probabilidade de xy, né, é aquilo que eu escrevi aqui, né? Então, essa aqui é a maneira mais formal, né, de escrever
a probabilidade de transição. Então a probabilidade de xy é P, se o y é igual a x mais 1, ou seja, se eu sair do x e fui para o x mais 1, eu subi. Se eu fui do x e fui para o x menos 1, eu desci. Então a probabilidade é Q. E R vai ser a probabilidade do y ser igual a x, de ficar no mesmo lugar. Então tem essas três possibilidades. E como eu falei, a soma das três possibilidades ela é igual a 1. Então, por exemplo, eu poderia ter um caso mais específico do passeio aleatório. Tem situações, por exemplo, onde a probabilidade de ficar no mesmo lugar é nula. Ou se eu impor o meu passeio aleatório que ele só suba ou só desça, que ele não fique no mesmo lugar, ou sobe um ou desce um, o que acontece nesse exemplo aqui? Então, nesse exemplo, se eu não admitisse que a cadeia pudesse ficar no mesmo lugar, eu iria impor que esse R aqui fosse igual a zero. Então, R igual a zero seria a situação onde a cadeia ou somente sobe ou somente desce. Então, seria alguns casos, a gente poderia pensar em alguns casos específicos do passeio aleatório. Então, esse é o primeiro exemplo. Eu vou mostrar aqui um outro exemplo, um pouco mais sofisticado, onde a probabilidade de subir e descer vai depender do estado da cadeia. Então, suponha que a gente tem duas caixas, né, numeradas de 1 e 2. Então, eu vou desenhar aqui esse exemplo. Então, vamos supor que eu tenho duas caixas. Eu tenho D bolas distribuídas nas duas caixas numeradas. Então, esse exemplo aqui é a chamada cadeia de Ehrenfest. Aqui. Então, como é que seria esse exemplo aqui? Vamos supor que eu tenho uma caixa 1, uma caixa 1, e aqui eu tenho uma caixa 2. E aqui eu vou ter D bolas Então eu vou ter D bolas no total. D bolas no total. Então eu vou chamar de X, seja X o número de bolas na caixa 1. Então, se eu tenho X bolas na caixa 1, eu vou ter aqui o complementar na caixa 2D menos X. Bom, então eu tenho D bolas, eu vou supor que essas bolas estão numeradas de 1, 2, 3 até N. Então o que a gente vai fazer? Como é que vai funcionar o processo? Então no estado T da cadeia, eu vou sortear um valor de 1 até N. Então eu vou sortear um valor de 1 até N. Vamos supor que eu sorteei o 4. Então, se eu sorteei o 4, eu vou pegar a bola de número 4 e vou jogar na outra caixa. Vou tirar da caixa que está e vou jogar na outra caixa. Então vamos supor que a bola de número 4, ela está aqui. Se a bola de número 4 está aqui, eu vou jogar ela nessa caixa aqui. Então, no passo seguinte, a cadeia vai ter x menos 1, e aqui vai ter uma a mais, né? D menos x mais 1. Agora, se a bola de número 4 estiver aqui, eu vou jogar para lá, vou fazer um movimento contrário. E aí essa caixa aqui acaba ficando com x mais 1. Então o que acontece? Se eu estou olhando o x, número de bolas na caixa 1, quando eu faço esse sorteio, ou esse número de bolas na caixa 1 vai diminuir 1, ou ele vai aumentar em 1. Agora o que acontece aqui? Qual é a probabilidade de diminuir ou aumentar? Essa probabilidade de diminuir ou aumentar vai depender do número de bolas que eu tenha na caixa naquele momento. Então, por exemplo, se eu sorteio o número 4,
Vamos supor que eu tenha 10 bolas, para ficar mais fácil vocês entenderem. Ó, vamos supor que eu tenha 10 bolas. Se eu tenho 10 bolas e eu tenho exatamente nesse momento, vamos supor que eu tenha 7 bolas aqui e aqui eu tenha 3 bolas. Se eu sortear o número 4, qual vai ser a probabilidade do número 4 estar na caixa 1? Qual vai ser a probabilidade de estar na caixa 2? Eu tenho mais chance do número 4 estar na caixa 1 ou na caixa 2? Então, como é um sorteio aleatório, eu tenho mais chance de que, como as bolas são distribuídas de maneira aleatória, eu tenho mais chance de que o 4 esteja aqui nessa caixa. Então, eu tenho, se 7 das 10 bolas estão aqui na caixa 1, eu tenho a probabilidade de 7 em 10 do número 4 estar aqui. Então eu tenho uma probabilidade de 7 décimos de estar aqui e uma probabilidade de 3 décimos de estar aqui. Então 7 décimos na caixa 1 e 3 décimos na caixa 2. Na caixa 2. Então aí eu vou ter uma probabilidade de 70% dela estar aqui. Então o que vai acontecer se a bola está aqui? Eu tenho uma probabilidade de 70% de que no passo seguinte o 4 vá para lá e no passo seguinte, em vez de ter 7, eu passo a ter 6 bolas nessa caixa. Enquanto que eu tenho 30% de chance de estar aqui. Então se a bola 4 estiver aqui, eu vou jogar para lá. E aqui, que tinha 7 bolas, em vez de perder, vai ganhar. Vai passar a ter 8 bolas. Então eu tenho 70% de chance de perder uma bola da caixa 1, mais 30% de ganhar. Então assim que vai funcionar essa cadeia. Então percebo que nesse caso, a cadeia ela vai ter, a probabilidade de eu perder uma bola vai depender de quantas eu tenho naquela caixa. Vamos supor que na caixa eu tenha, vamos supor que das 10 bolas, as 10 bolas estão todas na caixa 1, por exemplo, em um determinado momento. Então as 10 bolas estão na caixa 1. Então se eu fazer um sorteio, com certeza a bola vai estar aqui na caixa 1. Então se todas as bolas estão na caixa 1, obrigatoriamente ela vai para a caixa 2. Então ela vai para a caixa 2. Aí no passo seguinte, eu vou sortear uma bola de 1 até 10. Eu vou ter 90% de chance de pegar uma daqui e jogar para lá, e só 10% de pegar daqui e jogar para lá. Vamos supor que deu um valor dos 90%. Então essa aqui passa a ter 2. E aqui passa a não ter nenhum. Ter 8, né? E aí no passo seguinte, eu vou sortear um valor de 1 até 10. Vamos supor que eu peguei essa bola aqui. E aí aqui vai passar até 3, né? E aqui vai passar até 7. Aí no passo seguinte, eu vou sortear uma bola. Eu tenho 70% de pegada aqui e 30% de pegada aqui. Vamos supor que nesse passo aconteceu os 30%. A bola que eu sorteei está aqui. Então o que vai acontecer? No passo seguinte, a caixa 1 volta a ter 8 bolas. Ela voltou para cá. Então ela vai indo e voltando. É um processo que vai indo e voltando. Os valores possíveis é 0 até n, né? Vamos supor que na caixa 1, num determinado momento, todas as bolas foram parar na caixa 2. Então se num determinado momento todas as bolas estão na caixa 2, com certeza eu vou sortear uma bola da caixa 2 e a probabilidade dela ir para o outro lado vai ser 1. Com certeza eu vou jogar uma bola para a caixa 1. Então essa vai ser a cadeia do Henry-Fest. Perceba que nesse caso, quando eu sortear uma bola, obrigatoriamente a caixa ou perde uma bola ou ganha uma bola. Ela não vai ficar como está. Então é um exemplo onde ela não fica no mesmo lugar. Então nesse caso aqui, ela vai ter os valores possíveis, vão ser de 0 até D. E ela vai ter essas probabilidades aqui. Então ela vai subir ou descer
de acordo desse jeito aqui. Então eu tenho D bolas, eu fiz o exemplo ali para vocês com D igual a 10, né? Então se eu tenho X bolas na caixa 1, a probabilidade de eu ir para Y, a probabilidade de eu estar na caixa 1, de eu ter X bolas na caixa 1 e perder, vai ser a probabilidade de X sobre D. O número de bolas que eu tenho sobre o total vai ser a probabilidade de ir para cá. De que no passo seguinte eu perca a bola e a probabilidade de eu ir do X e ir para o X menos 1. Agora, a probabilidade de eu acontecer o contrário, de ganhar uma bola, vai ser exatamente o complementar dessa probabilidade, vai ser 1 menos x sobre d. Eu vou ter 1 menos x sobre d, chance de eu ganhar uma bola, de eu ter de eu ganhar uma bola, né? Então vamos supor que no estado da cadeia eu tenha, então ainda no exemplo com d igual a 10, d igual a 10. Então vamos supor que o x igual a 10. Se eu tenho 10 bolas na caixa 1, o que vai acontecer se eu tenho 10 bolas na caixa 1? Então a probabilidade de eu perder uma bola vai ser o quê? Vai ser x sobre 10, vai ser 10 sobre 10. Eu tenho uma probabilidade de 1 de perder a bola, enquanto que a probabilidade de ganhar vai ser 0. Agora no outro caso extremo, vamos supor que eu não tenha nenhuma bola na caixa 1, x igual a 0. X igual a 0. Então 0 sobre 10 vai ser a chance de eu perder uma bola. Eu não tenho nenhuma bola, eu vou perder, obrigatoriamente eu vou ganhar uma bola. Agora vamos supor que eu tenha x igual a 5 bolas. Tenho 5 bolas na caixa 1 e 5 bolas na caixa 2. Então se eu tenho 5 bolas na caixa 1 e 5 bolas na caixa 2, o que vai acontecer? Eu vou ter uma chance de 5 sobre 10 de perder uma bola, e 1 menos 5 sobre 10, que também é 5 sobre 10, né, que é meio, de ganhar. Eu tenho a mesma chance de perder e ganhar. Então, se na caixa 1, por exemplo, eu tenho muitas bolas, eu tenho uma probabilidade maior de perder. Agora, se na caixa 1 eu tenho poucas bolas, eu tenho uma probabilidade maior de ganhar. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Deixa eu mostrar aqui para vocês na grade que eu tinha feito ali. Vou botar aqui outra página, adicionar uma página. Então, nesse caso aqui, eu tenho 10 estados. Deixa eu ver aqui se vai até 10. E o tempo, não vou colocar tanto, que nem eu tinha colocado antes. Então, aqui é bolas. Bolas na caixa 1. E aqui é o tempo. Aqui é o tempo. Então, aqui bolas na caixa 1, 0. Vou colocar um exemplo com D igual a 10, tá bom? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ixi, faltou aqui espaço, né? Deixa eu apagar. 10. Então, como é que vai funcionar? No tempo inicial, vamos supor que inicialmente eu tenho uma probabilidade inicial de eu ter tantas bolas em cada caixa. Vamos supor que eu tenha π0 de x. Vamos supor que vai ser 1 sobre 10. 1 sobre 11. Pronto. Para x pertencente de 0 até 10. Então, a probabilidade inicial, estou dizendo que eu vou atribuir, sortear aleatoriamente quantas bolas eu vou colocar na caixa 1 no momento inicial. Vamos supor que nesse sorteio deu 6. Então, o que vai acontecer? Então, o tempo é igual a 0, né? Não escrevi o tempo. 0, 1, 2, 3. Vou colocar até 7. Então, o que acontece? Eu tenho 6 bolas na urna, na caixa 1. Então, eu vou ter uma chance maior de perder a bola. Eu vou ter uma chance de 6 décimos de perder uma bola e vou ter uma chance 4 décimos de ganhar uma bola, caixa 1. Vamos supor que eu ganhei a bola. Então, ganhei e fui para 7 no tempo 1. Então, a partir do tempo 1, como eu tenho 7, eu vou ter uma probabilidade
de 7 décimos de perder a bola e 3 décimos de ganhar a bola. Mas vamos supor que deu os 3 décimos, foi para 8. Então nesse estado aqui, a minha probabilidade vai ser 2 décimos de ganhar e 8 décimos de perder. Então vamos supor que nesse momento aqui eu perdi. Então voltou para 7, aí as probabilidades do 7 é igual a que eu tinha calculado aqui, né? 3 décimos de subir e 7 décimos de descer. Então vai ser 3 décimos e 7 décimos. Vamos supor que desceu. Então veio para cá, foi para 6, né? Então eu tenho uma chance. Opa. Eu tenho uma chance de 6 décimos de subir. Desculpa, 4 décimos de subir, né? E 6 décimos de descer. E o processo vai andando, né? Então vamos supor que pode cair, né? Então se chegar no 5, por exemplo, eu vou ter uma chance. Então 5 vai ser metade, metade, né? Então se eu tenho 5 bolas na urna 1, eu tenho metade de chance de sortear a bola da urna 1 e da urna 2 e jogar na urna 1 e metade de chance de acontecer o contrário. E assim o processo vai, né? Então o processo vai indo, vamos supor que em um determinado momento tenha 0. Então no momento que tem 0, todas as bolas estão na urna 2. Então quando todas as bolas estão na urna 2, obrigatoriamente vai subir. Se eu sorteei uma bola da urna 2, obrigatoriamente eu vou jogar ela na urna 1. Então, quando o processo vai andando, se o pontinho vermelho chegar no 0, né, obrigatoriamente vai subir. E da mesma maneira o contrário, se em algum momento no tempo o processo, sei lá, chegar no 10, quer dizer que todas as bolas estão na caixa 1. Então, obrigatoriamente, no passo seguinte, eu vou sortear uma bola da caixa 1 e jogar na caixa 2. Então, vai descer. Então, com probabilidade de 1, ela vai descer. Então, o processo vai funcionando, ele vai andando, né? Um para frente, um para baixo, né? Com as probabilidades proporcional ao número de bolas que estão na caixa 1 com relação ao total. Então, essa é a chamada cadeia de Ehrenfest. Um outro exemplo é o exemplo da ruína do jogador. Então, como é que funciona esse exemplo aqui? Então, esse exemplo, suponha que agora Então, suponha que o jogador tem uma quantidade inicial para fazer a aposta, né? Então, ele vai fazer a aposta num determinado jogo. Um jogo de roleta, por exemplo, né? Sei lá, vai apostar nos números pares ou nos números ímpares, por exemplo. Então, suponha que o jogador tem uma quantidade inicial, ele vai fazer apostas de $1. Coloquei em dólar aqui porque é o que está lá no livro, né? Ele colocou em dólar aqui, eu não vou colocar R$1, porque esse exemplo aqui, daqui a 10 anos, alguém pode ver a gravação, não sei se vai ser real ainda a moeda aqui do Brasil, né? Porque vocês não passaram por isso, né? Mas tinha uma época no Brasil que a gente fazia um exemplo com uma moeda, daqui a 2 anos o exemplo já não valia mais, né? Então por isso que eu vou colocar aqui uma moeda, né, que dificilmente vai mudar, né? Se o dólar mudar, aí não vai ter nem vídeo para vocês verem mais, né? Bom, então suponha que a pessoa chega lá no cassino, vai fazer um jogo de roleta, né? Vamos supor que ela aposta nos pares e nos ímpares, e aí ele vai fazer apostas de $1. Então o que vai acontecer? Ele ganha ou perde $1. Então ele vai apostar lá nos pares ou nos ímpares. Então o que vai acontecer? Se sair aquele que ele queria, ele vai ganhar $1. Se não, ele vai perder $1. Então ele sempre vai ganhar ou perder. Então vamos supor que ele tem uma probabilidade P de ganhar e uma probabilidade Q de perder. Então geralmente esses jogos de apostas, a probabilidade Q é sempre maior que a probabilidade P, né? Então vamos supor que ele tem uma probabilidade P de ganhar e Q de perder. Agora nesse cartão, se vocês perceberem, esse exemplo parece um pouco com passeio aleatório, né? Ou ganha ou perde, né? E a probabilidade de ficar no mesmo lugar é 0. Então ou ele vai ganhar ou ele vai perder $1.
Agora, o que vai mudar aqui nesse exemplo é o seguinte. Nesse caso aqui, quando ele chegar a $0, ele não tem mais dinheiro para apostar. Acabou o dinheiro dele. Então, que é o que o exemplo fala, né? Ele vai estar arruinado. Aí ele não vai poder mais jogar. Então, nesse caso, a probabilidade de transição ela é diferente para o estado x igual a 0. Ela vai ter... Então, como é que vai funcionar esse exemplo? Deixa eu desenhar para vocês o exemplo aqui da ruína do jogador. Então, no exemplo da ruína do jogador, vou colocar aqui os estados e o tempo. Então, o que vai acontecer? Aqui é o tempo. Aqui vai ser o tempo. Aqui é o dinheiro que ele tem. Vou colocar o símbolozinho do dinheiro. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Vou colocar até 9. Então, vamos supor que ele vai começar com tantos dólares. Ele vai começar com $4. Aí ele foi lá e apostou. Então, se ele apostou, ele vai ter uma probabilidade P de ganhar ou Q de perder. Então vamos supor que ele ganhou naquela rodada. Então na rodada inicial ele ganhou, então ele ganhou $1, tem $5. Aí ele vai apostar de novo. Então ele tem uma probabilidade P de ganhar e Q de perder. P e Q. Então se ele tem $5, a probabilidade é P e Q, vamos supor que ele perdeu. Voltou para os $4. Vou apostar de novo. Então no tempo T igual a 3, eu vou apostar com uma probabilidade de P de ganhar e Q de perder. Vamos supor que ele perdeu de novo. Então ele perdeu, agora ele tem $3. Aí ele vai apostar de novo. Então ele vai apostando indefinidamente. Então ele vai apostando P e Q. Vamos supor que ele perdeu. Vai apostando, né, de novo, então probabilidade de P de ganhar e Q. Vamos supor que ele perdeu, aqui ele ganhou, aqui ele perdeu. E vamos supor que chega nesse tempo aqui, ele perdeu de novo, e aí ele está com 0. Então, se ele está com 0, ele não pode mais apostar. Então, o que acontece? A partir do momento em que ele chegar no 0, ele vai estar arruinado. Então, a partir desse momento, ele nunca mais vai poder fazer outra aposta naquele jogo. Então, ele vai ficar no 0 indefinidamente. Então, nesse caso, chegou no 0, ele nunca mais sai, porque ele não tem mais dinheiro para apostar. Então, como é que eu escrevo a probabilidade de transição? Eu vou ter uma probabilidade P de ganhar, a transição de x e y é P de ganhar, e uma probabilidade P de perder. Porém, a diferença aqui é que se x é igual a 0, essa probabilidade de transição muda. Então, isso aqui só vale para x maior que 0. Então, se o x é igual a 0, eu vou ter uma probabilidade P00 ser igual a 1. O que isso significa? Que a probabilidade de eu sair do 0 e ir para o 0 vai ser igual a 1. A probabilidade de eu sair do 0 e ir para qualquer outro lugar é 0. Eu nunca vou sair do 0. Então, nesse caso aqui, a probabilidade de transição ela vai depender do estado que está a cadeia. Se está no estado 0, ela vai ser igual a... Vai ter uma probabilidade de 1 de ficar no mesmo lugar, de ficar no estado 0. Então, essa probabilidade de transição de subir e descer, ela vai ficar... P e Q, né, desde que eu não esteja no 0. Existe uma modificação dessa cadeia aqui. Deixa eu ver se eu coloquei no slide. Tá. Então existe uma outra situação que é a seguinte. Existe uma cadeia do exemplo do jogador modificada, né? Então se o jogador, por exemplo, ele pode dizer o seguinte, ele pode decidir parar de jogar quando atingir um determinado capital, $, por exemplo. Então a probabilidade de transição vai mudar um pouco, vai ser um pouco diferente. Então vamos supor, então vou deixar como exercício para vocês pensarem o que acontece, por exemplo, quando o jogador vai dizer o seguinte: se ele chegar em $10, ele vai parar também.
Então, nesse caso, tem dois critérios de parada, o 0 e o 10. Então, quando ele atinge D dólares, eu chamei de 10, mas aí vocês podem fazer um exemplo do caso contrário, ele vai parar. Então, o que acontece com a probabilidade de transição quando tem esse exemplo aqui? Então, o que significa isso? A cadeia vai subindo e descendo 1. Quando ele atinge um patamar de D, 10 dólares ele para de jogar, ou seja, nos tempos seguintes ele vai sempre ficar com 10. Então aqui, nesse caso, eu estou forçando o critério de parada em cima também, não só embaixo no tempo t igual a 0, quando ele ficou sem dinheiro. Ele pode querer parar de jogar quando ele atinge um determinado valor que ele, sei lá, que ele acha bom, é o suficiente, né, sei lá, pelo menos para pagar o jantar dele, né, depois do jogo. Então, nesse caso, é outro critério de parada, né? Então, tem situações, né, onde ele pode jogar indefinidamente só até parar quando perder tudo, ou ele pode parar de jogar quando ele atinge um determinado valor. Então, vocês poderiam escrever como é que fica essa probabilidade quando ele para, né? E aí tem mais uns exercícios aqui para vocês fazerem, né? Que é a página 41, exercício 1 e 2 do livro. Vocês dão uma olhada no exercício 1 e 2. Qualquer coisa de dificuldade na tradução, eu posso fazer depois um áudio explicando como é que é o exercício. Mas eu acho que tem pouca coisa ali para traduzir, né? Mais as equações mesmo. Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês, antes de terminar a aula, mais um exemplo, que é um exemplo geral de todos esses que eu fiz agora. Desses 3 exemplos que eu fiz agora, todos eles são casos gerais das chamadas cadeias de nascimento e morte. Então, cadeias de nascimento e morte é um caso geral para essas situações todas. Então, considere uma cadeia de Markov do jeito que eu falei anteriormente, onde ou ela sobe 1, ou ela desce 1, ou ela fica no mesmo lugar. Agora, considere que essa probabilidade varia de acordo com o estado X da cadeia. Então, a probabilidade de subir e descer vai variar dependendo de onde que eu estou na cadeia. Então, qual é a diferença do caso geral da cadeia de nascimento e morte para o primeiro exemplo que eu falei lá, que é o exemplo do passeio aleatório? No exemplo do passeio aleatório, que é um dos que eu fiz aqui anteriormente, aqui, esse aqui. Então, no exemplo do passeio aleatório, a probabilidade de subir e descer e ficar no mesmo lugar é a mesma, independente do estado. O que isso quer dizer? Se eu estou no pontinho vermelho 3, a probabilidade de subir é a mesma do que se eu estiver no pontinho 5. E do que se eu estiver no pontinho 1, por exemplo. Então, independente de que altura eu esteja aqui, o pontinho vermelho, a probabilidade de subir é sempre P, a probabilidade de descer é sempre Q, e a probabilidade de ficar no mesmo lugar vai ser sempre R. Agora, a cadeia de nascimento e morte é um caso mais geral, onde eu considero que a minha probabilidade de subir e descer e ficar no mesmo lugar vai depender de onde que eu esteja aqui, em qual altura que eu esteja. Então, por exemplo, se eu estou num estado 3, eu vou ter uma probabilidade, vou chamar de P3, por exemplo, de subir, R3 de ficar no mesmo lugar e Q3 de descer. Se eu estou no estado 5, eu vou ter uma probabilidade P, vou chamar de P5 de subir, Q5 de descer e R5 de ficar no mesmo lugar. Então, o que eu estou dizendo aqui? Para cada altura que eu esteja aqui, para cada valor do pontinho vermelho, essa probabilidade de subir e descer ou ficar no mesmo lugar pode variar, ela pode ser diferente. Então, o caso geral das cadeias de nascimento e morte é isso. Seria para cada ponto, né, eu vou ter uma probabilidade de subir e descer e ficar no mesmo lugar. E vai depender do estado, né? Então, uma única restrição importante aqui é que se eu estou no estado X, a probabilidade de subir, descer e ficar no mesmo lugar para aquele estado X, a soma vai ser igual a 1. Então, a probabilidade do P5 mais Q5 mais R5 é sempre igual a 1. A probabilidade de P3 mais Q3 mais R3 sempre vai ser igual a 1. A probabilidade de P0 mais Q0 mais R0 sempre vai ser igual a 1. Então, não necessariamente o P, o Q e o Q, o P, o Q e o R vão ser iguais. Mas se eu estou naquele estado, a probabilidade de subir, descer ou ficar no mesmo lugar naquele estado X
vai ser igual a 1. Então, as cadeias que a gente viu anteriormente, elas são exemplos de cadeias de nascimento e morte. Tanto as cadeias do Ehrenfest quanto a cadeia do passeio aleatório e o exemplo da ruína do jogador, eles são exemplos de cadeias de nascimento e morte. Então, se a gente pensar lá nas cadeias anteriores, deixa eu voltar aqui. Ele foi para frente em vez de ir para trás. Ele foi para frente, foi lá para o final. Aqui. Pronto. Então, o passeio aleatório seria a situação onde o P de x é igual a P para todo x. O Q de x, né? Não, P de Q. O Q de x vai ser igual a Q para todo x. E o R de x é igual a R para todo x. Então, para todo estado que eu tiver, o P, o Q e o R não dependem do estado que eu esteja, né? Então, esse seria o exemplo do passeio aleatório. Agora, na cadeia do Ehrenfest já vai mudar um pouco. Então, a cadeia do Ehrenfest, então, o que acontece aqui? A probabilidade de subir, então, ou seja, a probabilidade de subir P de x vai ser a probabilidade de x do x para o x mais 1, né? Então, a probabilidade de subir vai ser essa. Então, o P de x vai depender do x, 1 menos x sobre D. O Q de x, que é a probabilidade de descer, vai ser x sobre D. E o R de x vai ser igual a zero. Então, a probabilidade de ficar no mesmo lugar sempre é zero. Então, percebam que a cadeia de Ehrenfest também é um caso particular das cadeias de nascimento e morte. E aí o terceiro exemplo, que era o exemplo da ruína do jogador. Então eu vou ter que a probabilidade de subir vai ser igual a P se x maior que 1 e P de x vai ser igual a e P de 0, né? Se x maior que 0, desculpa, e o P de 0. Então ele vai ter um P para qualquer x maior que 0, né? E para o x igual a 0, a probabilidade de subir, né? Quando o jogador está arruinado, ele não sobe mais. Agora a probabilidade Q de x vai ser igual a Q se x maior que 0 e se ele está no 0 ele também não desce. Ele já está arruinado, então ele não desce. Agora, a probabilidade de ficar no mesmo lugar vai ser 0 se x for maior que 0. O que acontece aqui? Então, se x for maior que 0, enquanto o jogador tiver dinheiro, ele vai ficar jogando. Ou sobe ou desce. Ele vai subir ou vai descer, né? Então, enquanto ele tiver dinheiro, ele não vai ficar no mesmo lugar. A probabilidade de ficar no mesmo lugar é 0. Mas, se ele estiver arruinado, no x igual a 0, ele vai ficar obrigatoriamente no mesmo lugar. O R é igual a 1. Então, uma coisa aqui que eu não falei para vocês, que eu vi que eu pulei, é isso aqui. Então, um estado A de uma cadeia de Markov, ele é dito ser absorvente quando a probabilidade dele ficar no lugar é 1 e a probabilidade dele ir para qualquer outro lugar, para qualquer outro y diferente de A, vai ser igual a 0. Então, o que acontece aqui? O estado ele é absorvente porque ele absorveu toda a cadeia. Toda a cadeia vai ficar, ela não vai voltar mais para nenhum lugar. Ela foi toda puxada, né, para aquele estado.
Então, se a probabilidade de transição de A para A é igual a 1, quer dizer que ela vai ficar indefinidamente naquele lugar. Então, a gente diz que aquele estado A é absorvente, ele sugou, né, dizer assim, entre aspas, toda a cadeia para aquele estado. Todo o futuro da cadeia vai ficar naquele estado. Então, nesse exemplo da ruína do jogador, o estado zero é um estado absorvente, porque quando ele atinge o zero, ele não sai mais. Então, nesse caso, o estado é chamado de estado absorvente. Bom, então esses três exemplos são exemplos de cadeias de nascimento e morte, né? Ou sobe ou desce ou fica no mesmo lugar. Então toda cadeia que tiver essa situação, onde ela vai subir uma, descer uma, ou ficar no mesmo lugar, são exemplos de cadeias de nascimento e morte. Então existem vários outros tipos de cadeias de nascimento e morte, aí tem uns exemplos adicionais no livro, não vou mostrar aqui por causa do tempo da disciplina, mas a ideia é exatamente a mesma, né, de subir, descer ou ficar no mesmo lugar. Então, esses três exemplos aqui são exemplos de cadeia de nascimento e morte. Né? Mais para frente, né, na disciplina, a gente vai ver como calcular essas probabilidades de transição, o tempo que demora de um estado para o outro, quanto tempo que eu preciso sair de um estado para o outro na cadeia de nascimento e morte, como funciona, calcular o tempo também. Então, por exemplo, o que seria calcular o tempo? Eu vou deixar isso aqui para a aula que vem, mas seria assim, por exemplo, se eu estou no estado 8, para eu ir para o estado 0, eu não vou imediatamente. Eu preciso num determinado período de tempo para chegar do estado 8 para o estado 0. Nesse caso da cadeia de nascimento e morte, eu preciso no mínimo 8 tempos para chegar lá, né? Porque eu tenho que descer de um em um. E pode ser que eu nem chegue, né? Pode ser que eu suba e depois aí demore ainda mais para descer. Então, uma coisa que a gente vai ver mais para frente nessas cadeias de nascimento e morte é o tempo que eu levo para sair de um determinado estado e ir para outro. Qual seria o tempo mínimo necessário? Qual seria o tempo esperado para atingir um estado saindo de outro. Então aqui, então a partir da aula que vem eu vou falar um pouco mais, continuar um pouco mais falando das operações com função de transição. Então a gente viu os exemplos da cadeia de nascimento e morte, a gente vai continuar na aula que vem trabalhando com essas propriedades da função de transição. Né? Seriam os caminhos, né, que eu saio do estado X e chego no estado Y. Então basicamente o que a gente vai ver na aula que vem vai ser, por exemplo, se eu estou nesse estado aqui, para chegar daqui a tanto tempo, eu chegar nesse estado aqui, quais caminhos que eu posso sair daqui e chegar daqui, por exemplo, em 8 períodos de tempo. Então a gente vai verificar todos os caminhos possíveis, né? Quais caminhos que eu posso subir, descer, posso ficar no mesmo lugar, quais seriam as situações, né, que eu posso sair de um estado e chegar no outro em quanto tempo, quais seriam os resultados possíveis. Então eu vou encerrar a aula por aqui.